podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. E agora, a nossa querida Laísa sempre... ela não é mais convidada, ela é fixa aqui no nosso podcast. E hoje vai começar aqui a falar o seu entendimento. O que você entendeu dessa parte aí de Atos 3? Eu não estudei Laísa. Brincadeira. Não precisa. Então, eu fiz igual o esquilo. Como vocês estavam falando que mais um discurso de Pedro. E o que me chamou a atenção aqui foi quando Pedro falou assim, ó, lá no... Quando Pedro discursou. Mas eu tinha perguntado pra mim, eu falei isso hoje. Ela perguntou pra mim hoje, Joey, o que você estudou do discurso de Pedro? Eu falei, discurso de Pedro. E o que você vai falar hoje? O discurso de Pedro. Enfim, como ele era culto. Brincadeira. Mas lá no versículo 12, fala assim, ó, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha só o que Pedro fala, por que estão se maravilhando disso aqui que aconteceu? Por que vocês estão se maravilhando que esse homem levantou e andou? E por que vocês acham que a gente fez isso pela nossa própria força e entendimento? Aqui mostra como que as pessoas ainda estavam tão cruas, mesmo depois de terem convivido ali com Jesus, terem visto Jesus operar maravilhas, mas ainda estavam crus a ponto de se maravilhar com o milagre, e a ponto de achar que quem tinha operado o milagre foi Pedro e João, que estava ali com ele. E não foram eles. Então, assim, o discurso de Pedro, para mim, esse discurso aqui foi mais uma lição de moral. Tipo assim, para que tudo isso? Para que toda essa festa? Jesus cansou de fazer isso, né? Quando estava aqui, vocês ainda estão se maravilhando com essas coisas? E, assim, foi promessa que os discípulos iriam fazer as obras iguais e até maiores do que as que Jesus fez. E os discípulos estavam ali. Acredito que Pedro estava ali mais ainda ligado nessa palavra e nessa promessa de que eles conseguiriam fazer coisas maiores e tudo mais. E as pessoas estavam ali. Eu penso assim no Pedro meio que tipo indignado, tipo, para! Por quê? Vocês nunca viram isso? Né? Eu já vi tanto. Mais ou menos assim. É engraçado que eu também peguei essa passagem e eu isso tive acontecia direto no Central. A gente trazia um versículo e toda hora mais. Aqui ela leu aqui a minha. Só que o entendimento nesse versículo. Sim. Que o que me chamou a atenção é que o Pedro, ele já tinha passado ali pelo batismo do Espírito Santo, então ele estava cheio do Espírito Santo desse momento em diante. E o que me chamou a atenção foi que ele estava demonstrando ali o poder de Deus através dele. E ele não, de nenhuma forma, ele tomou a glória daquilo para si, né? Porque acho que, assim como Satanás, né, ele queria ser maior do que Deus, ele deixou o orgulho entrar no coração, eu acho que isso tem acontecido com muitas pessoas que são usadas por Deus. E é algo que, talvez a pessoa, ela não peca, ela não tem vícios, ela não peca em outros sentidos, mas talvez o orgulho é algo que mexe com ela. Então você está sendo usado por Deus ali naquilo que você está fazendo e sem querer, em vez de você dar para Deus aquela honra, a glória, você toma para si. Então, nesse momento que Pedro fala isso, eu entendi dessa forma, porque ele fala... por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito? E muita coisa que Deus ele faz através da gente, quem fez foi Ele. Né? Deus ele pode operar maravilhas extraordinárias através de você, só que a gente nunca pode esquecer de que aquilo só vai acontecer porque Deus está tendo misericórdia da gente para nos usar. Né? E se a gente é um simples instrumento nas mãos de Deus, a gente tem que pedir sempre misericórdia a Ele por poder nos usar. Então, isso acontece muito quando a pessoa também está em destaque, a pessoa que é ministro de louvor, a pessoa que está no altar pregando. Não se esqueça, você está ali como um canal, um simples instrumento. Sim. Então, nunca fique com aquilo que é de Deus, que isso é muito perigoso. A gente vê eles demonstrando uma virtude, né, uma característica do caráter de Deus. Porque Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sim. Ele realizava os milagres, mas sempre agradecia, sempre louvava o nome do Senhor. E em diversos milagres que aconteceram através ali dele, a gente vê que muitas pessoas se converteram, então cumpre ali o propósito, né? O milagre cumpriu o propósito, glorificou ao Senhor e muitas pessoas foram tocadas, enfim. E a gente vê que isso é uma característica do caráter de Deus. Se a gente for levar para o outro lado, que até o Joelson citou,
que é o caso do próprio Lúcifer, né? Que quis ser igual a Deus, que é o grande problema do orgulho, o problema do ego, que igual você falou, né? Tem tantos pecados que a gente toma e fala, nossa, pecado, mas às vezes o orgulho tá ali maquiado, escondido e ninguém fala nada, né? Mas é tão perigoso quanto. Sim. Se a gente for levar que a humildade é uma característica do caráter de Deus, então a soberba, o orgulho, o ego inflado é uma característica de quem? Sim. Do diabo. Entende isso? Então a gente tem que ser parecido com quem? A partir do momento em que eu tomo a glória pra mim, que eu acho que foi a minha capacidade, foi o meu esforço. Claro, você pode ter se preparado, se dedicado, mas primeiramente a glória sempre será do Senhor. Tudo vem dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Então, que você reconheça isso, porque do contrário, você está demonstrando o caráter de uma pessoa que se assemelha ali ao próprio diabo. Então isso é muito perigoso. O Espírito Santo em nós, acho que ele mede isso em nós, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, ele que dirige a gente nesse sentido de nos segurar, de nos travar quando algum sentimento entra no nosso coração. Porque aqui, Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo e ele tinha todos os motivos ali humanos para poder falar, bom, estou fazendo tudo que Jesus fez aqui, né? Eu fiz um discurso, mais de 3 mil se converteram. Eu falo para o aleijado, se levanta, ele levanta. Então, ele com certeza... Ele podia ter deixado o orgulho entrar na cabeça. Podia ter deixado, mas ele não deixou. Sim. Né? Ele segurou ali, o Espírito Santo nele. E aí chegou mais um discurso de Pedro. Pedro, o Senhor sábio do meio, Sim. né? E falando, não fomos nós. E logo depois, logo em seguida, ele vem falando a respeito de Jesus. Vocês não aceitaram Jesus, vocês... Sim. Cadê? Deixa eu vir aqui, para não ficar nas minhas palavras, né? Mas é bem grande o que... Tem até um texto forte, diz que assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Ele falou isso no templo, né? Sim. Pedro estava usado, não só. Estava ali com óleo na cabeça dele, né? E assim, eu vejo que muito isso, dessa ousadia de Pedro falar e das palavras que Pedro usava, era muito do que ele tinha dentro dele. É exatamente isso, ele não deixou o orgulho entrar e ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Muitas pessoas, infelizmente, a gente vê hoje pregadores subindo no altar sem se consagrar, sem buscar o conhecimento da palavra. A gente vê alguns vídeos na internet de gente falando asneira, não tem outra palavra, é asneira em cima do altar. Às vezes um ministro de louvor falando asneira enquanto ministra, isso é muito triste, porque a gente vê que tem muitas pessoas que estão brincando de ser crente, brincando ali, acha que tá ali só mesmo para aparecer e tudo mais, e não é assim. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. A Bíblia diz que a gente vai dar conta de toda palavra que a gente fala. Que dirá falar algo relacionado à Bíblia que não seja de acordo com o que ela realmente quer expressar ali. O entendimento correto. Que às vezes a pessoa ou não se prepara ou vai de qualquer forma e tira o entendimento, às vezes da cabeça dela, né? Então... Aí sai um daná ou era um valente. Aí sai essas coisas, né? Que a gente... Tem que ter o preparo, tem que ter um momento de busca ali, porque é o Espírito Santo quem dirige. Quantas vezes, até mesmo se preparando, o pastor chega ali e Deus muda a direção na hora. Enfim, porque é ele quem vai dirigindo. Isso não exclui o fato de você estar preparado. Até o versículo que eu acabei lendo aqui nem era o que eu tinha separado, né? Mas ele fala, e nós somos testemunhas disso. Ou seja, eles estão falando do que viram, do que ouviram, das experiências que tiveram antes. E agora estão falando, no caso Pedro, né? Está falando aquilo que viu e ouviu. Da mesma forma, a gente. Nós não temos aqui o Jesus encarnado, mas a gente tem a palavra. Jesus, o mais próximo que eu posso chegar de Jesus hoje é me chegar a palavra de Deus. Esse relacionamento pela fé. Exatamente. Com ele, né? Então eu vou falar do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido sobre a palavra e assim que deve ser a vida do cristão. E o que eu tinha separado para falar está um pouquinho mais para baixo, né? No versículo 17, que diz assim... Agora, e eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz, agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que, de fato, os líderes fizeram algo que eles não sabiam o que estava fazendo. Na tradução da Revista Corrigida vai dizer de ignorância, né? Porque não tinham conhecimento. E Deus, ele perdoa esse período da nossa vida onde você, por acaso, fez algo que desagrada o coração de Deus, mas não tinha consciência disso. Esse período da ignorância, ele é perdoado, né? A gente vê o próprio Jesus na cruz orando a Deus, né? Reconhecendo ali, pedindo, Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, iria cair uma condenação, sendo que a pessoa não tem consciência de que é errado, né?
Então, esse tempo da ignorância é uma misericórdia de Deus, que Ele perdoa o tempo da ignorância. Só que aí eu quero trazer também um entendimento. Por quê? Esse tempo que você está tendo aqui, que você tem às segundas, às quartas, às sextas, nas outras programações, que você tem na sua igreja, que você tem através do seu pastor, são momentos onde vai quebrando essa ignorância, por onde você vai conhecendo a palavra. Então, acaba que você não tem mais uma desculpa, não dá para usar sequer como uma desculpa, porque agora você sabe o que é errado. Você sabe o que desagrada o coração de Deus. E se você torna a repetir aquilo, aí você já está fazendo com consciência. E ali já temos um perigo, né? O pecado, o afastamento de Deus. Então, esses momentos, eles vão quebrando a ignorância, mas traz para você também a responsabilidade de decidir mudar, de decidir fazer o que é certo, de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E aí, no versículo 15, vai dizer, 18, perdão. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. 19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus a fim de que ele perdoe o pecado de vocês. E daqui Pedro, dentro do seu discurso, né, assim como no outro, ele falou também sobre isso, que é arrependam-se. A maior pregação, né, aquilo que João Batista pregava, já preparando o caminho para o Senhor. E a grande mensagem do Evangelho, que é você decidir se arrepender e decidir por Cristo. Né, Cristo na sua vida. Então, Pedro traz essa mensagem, né, e no versículo 18 diz que Jesus ele tinha que sofrer e passar pela cruz. E como é que eu posso trazer isso para os dias de hoje? De uma forma para a gente adaptar no nosso dia a dia, né? Trazendo para os dias de hoje, Jesus não precisa vir mais uma vez e morrer numa cruz para salvar a humanidade. Isso já foi feito. Jesus vai voltar, mas agora é para buscar a sua igreja, não para morrer pela humanidade. Mas no nosso cotidiano, diversas vezes, a gente coloca em xeque isso todos os dias. Se eu vou cumprir com a minha vontade, se eu vou crucificar a minha carne ou se eu vou crucificar a palavra. Porque sabendo que algo desagrada a Deus, por mais que agrade a minha carne, eu vou ter essa decisão a tomar. Se eu vou crucificar a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, ou se eu vou crucificar a palavra de Deus. Sim. Qual você vai fazer, né? O que você vai fazer? E assim, o nosso grande inimigo não é o telefone, rede social, nosso grande inimigo não é a falta de tempo, a vida corrida, o vizinho que ligou um som alto na hora, não é esse o nosso maior inimigo. Nosso inimigo é a gente mesmo. Porque todos os dias a gente luta contra a nossa carne, contra os nossos impulsos, não digo nem carnais, mas naturais, coisas normais de um ser humano, mas que muitas vezes a gente precisa lutar contra aquilo. E ter um comprometimento ali com a palavra, um comprometimento com Deus, um comprometimento de orar. A gente costuma falar muito na igreja, né? Às vezes não é o tempo que você ora, mas é a intensidade ali que você ora. Da sua oração. Não é uma hora de oração que vai te trazer resultado. Você pode passar ali uma hora, mas falando abobrinha. Mas a intensidade, às vezes você faz uma oração de 3 minutos, que ela tem muito mais eficácia do que uma oração de 1 hora. Sim. Mas não desmerecendo quem ora ali durante 1 hora, 2 horas, porque é muito bom. É muito bom você ter esse tempo ali de convívio com Deus, de ter esse tempo de diálogo com Deus. A gente precisa ter isso. Como a Júlia falou, muitas vezes a gente está lutando contra nós mesmos. E a nossa carne não quer que você fique orando. A carne não quer que você passe esse tempo com Deus. A carne não quer que você tenha intimidade com Deus. Mas o seu comprometimento tem que ser muito maior, a ponto de você se forçar a ficar ali e você vai conseguir, com certeza, alcançar bênçãos e conhecer mais de Deus, mais da palavra de Deus. Seja 10 minutos ou 10 horas ali que a pessoa está em consagração, que seja um tempo de qualidade. Exatamente. Né? E não uma coisa feita de qualquer forma. Sim. Então entenda isso, grava isso no seu coração, que Deus ele perdoa o tempo da ignorância, mas cada palavra que você escuta, isso vai quebrando e trazendo entendimento para você. O povo perece por falta de conhecimento, e tanto aqui na igreja você recebe isso, conhecimento da parte de Deus. E que você possa tomar a maior decisão da sua vida, de se arrepender e decidir voltar aos seus caminhos para Cristo. E que no seu dia a dia você aplique isso, não crucificando a palavra, mas crucificando a sua carne. A carne não tem que ser convertida, você recebeu o novo espírito, a mente é renovada. Já a sua carne, ela precisa não ser convertida, mas sim crucificada.
Então grava isso no seu coração e assim a gente finaliza mais um podcast bíblico aqui em Atos 3, ou seja, sexta-feira a gente já vai para... Aliás, sexta-feira não, já ia falar Atos 4. Isso vai ser só segunda-feira, porque na sexta nós temos Expo Cristã, verdade, meus estamos amigos. numa missão sensacional que a gente vai trazer coisas boas de lá. Bom, Muitas coisas boas. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado, meninas. Mais um podcast, Valeu. mais um Já É. E nós esperamos na segunda-feira. Um grande abraço e até lá. Tchau! Tchau! Nosso podcast bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.